Quando o homem fez o teste de admissão da academia, ele descobriu que todos os seus atributos somados totalizavam apenas 9 pontos. E, no entanto, um cara como esse de alguma forma empatou com a beldade da turma no primeiro lugar da avaliação dos calouros. Mesmo assim, os outros alunos ainda o viam como nada além de lixo, completamente alheios ao fato de que o chamado lixo do qual zombavam possuía, na verdade, 2 talentos duplos S de primeira linha. Mas apenas 2 dias e meio antes, ele ainda não passava de um recém-formado comum que tinha acabado de entrar no mundo real. Antes de encontrar um emprego estável, ele estava sobrevivendo subindo o nível de contas de jogos para outras pessoas. E para provar aos seus parentes que não era o perdedor patético que pensavam que ele fosse, ele se mudou sem hesitar, determinado a mostrar a todos que ele não era absolutamente um fracasso inútil. Mas então, tarde da noite, uma batida repentina na porta despedaçou a vida tranquila a qual ele se agarrava. Ele abriu a porta confuso e recebeu uma carta bizarra. No instante em que rasgou o envelope, uma densa fumaça negra o engoliu por inteiro instantaneamente. Ao mesmo tempo, uma voz gélida continuava ecoando em sua mente. Parabéns! Você foi admitido como um calouro em período de experiência da Academia do Amanhecer. Verificação de identidade concluída. O teletransporte forçado começará agora. E assim, ele foi arrastado à força por aquela carta ridícula para este maldito lugar chamado Academia do Amanhecer. Justo quando Shaolin ainda tentava entender o caos em sua cabeça, uma voz zombeteira explodiu de repente em seu ouvido. E aí? Finalmente acordou? O que foi? Você estava hibernando aqui? Os outros calouros ao seu redor também entraram em alvoroço com a situação repentina e alguns deles começaram a gritar de raiva imediatamente. Que diabos de lugar é este? Isso é um sequestro. Deixe-nos sair agora mesmo, ou eu vou chamar a polícia. Então veio um estalar de língua impaciente e um clarão afiado de luz fria cortou o ar quando um homem uniformizado de repente brandiu a longa lâmina em sua mão. A lâmina gritou sobre suas cabeças com um rugido estridente e aquele ataque repentino deixou todos os calouros paralisados em choque. Com a irritação estampada em seu rosto, o homem xingou. Por que diabos vocês estão gritando? Calem a boca, todos vocês. Por que sempre tem um idiota assim em toda nova turma? As pessoas da admissão fazem alguma coisa além de encher a cara de comida? Que pé no saco! Enquanto falava, seu olhar frio varreu toda a multidão. Por causa de um idiota que dormiu demais, nossa turma já desperdiçou muito tempo precioso. Então serei breve. Esta é a Academia do Amanhecer, turma 7 de calouros. Eu sou o instrutor de vocês, Qin Xuan, e cada um de vocês foi escolhido pelo destino. Aqui, vocês passarão por um treinamento brutal, superarão seus limites várias vezes e, por fim, ganharão o direito de entrar em um novo mundo. Imediatamente, uma onda de murmúrios abafados se espalhou pela multidão. Um novo mundo? Esse cara é louco? Qin Xuan ignorou completamente as dúvidas. Aqui, vocês podem obter poder supremo, riqueza infinita, autoridade incomparável, e até mesmo a imortalidade. Chega de bobagens. Vamos começar a avaliação de potencial agora mesmo. Ao ouvir isso, o coração de Shaolin afundou. Ele rapidamente examinou os arredores e começou a calcular em silêncio. Havia pelo menos 200 pessoas aqui. Uma armação dessa escala não poderia ser um sequestro comum. Que tipo de lugar era este? Eles ainda estavam na Terra? A frase Novo Mundo continuava ecoando em sua mente. Soava exatamente como algo saído do cenário de um jogo, ou talvez algum tipo de projeto de colonização extraterrestre. E essa tal de avaliação de potencial poderia realmente ser como nos jogos, verificando os atributos de um personagem? Nesse exato momento, um dos calouros terminou o teste. Qin Xuan olhou para a tela, viu a contagem total de atributos de 24 e franziu os lábios com nojo. Que pedaço de lixo! Em seguida, o aluno seguinte marcou um total de 32 pontos e só então Qin Xuan acenou com a cabeça com relutância. Depois disso, o resto dos calouros passou pelo teste 1 a 1. Qin Xuan olhou para os números e não fez o menor esforço para esconder a sua decepção. Apenas 1 ou 2 destes valem a pena ser observados. Vou falar com o diretor mais tarde. É melhor a admissão parar de escolher as pessoas do lixão. Pouco depois, foi a vez de Shaolin. Ele pisou no dispositivo de avaliação com os nervos à flor da pele e não pôde evitar murmurar para si mesmo. Todo mundo terminou em 6 ou 7 segundos. Já faz quase 1 minuto inteiro para mim. Por que isso ainda não acabou? Enquanto isso, Qin Xuan o encarava com óbvia expectativa, esperando que esse finalmente pudesse ser promissor. Mas quando a máquina finalmente terminou, Shaolin mal tinha se virado para sair antes que Qin Xuan latisse para ele. Pare bem aí. Deixe-me ver seus números. Demorando tanto assim. Não me diga que você acabou sendo algum tipo de tesouro. Mas no momento em que os olhos de Qin Xuan pousaram na tela, sua mão de repente começou a tremer incontrolavelmente.
As palavras exibidas na tela eram: nome, Shaolin. Força 2, agilidade 2, inteligência 2, constituição 3, valor total dos atributos 9. Meu Deus! Estou na academia do amanhecer há muito tempo e nunca vi atributos tão inúteis assim antes. Esta é a minha primeira vez vendo alguém começar com um total de um único dígito. Droga! Você é realmente um espécime raro que aparece uma vez a cada século. A sala de aula inteira instantaneamente rompeu em risadas afiadas e zombeteiras, e cada comentário maldoso apunhalou os ouvidos de Shaolin como lâminas. Quem diabos quer ficar em um buraco como esse, afinal? Se você tem coragem, mande-me de volta agora mesmo. Enquanto Qin Shu observava Shaolin sair furioso, ele ainda não conseguiu evitar resmungar baixinho. Achei que finalmente tínhamos um aluno talentoso. Que desperdício de expectativas. Um lixo total. Cada zombaria batia como uma agulha e Shaolin sentiu uma maré de humilhação se agitando descontroladamente dentro dele. Desde que era pequeno até agora. Não importa para onde fosse, as pessoas sempre o chamavam de lixo. E agora, mesmo em um lugar tão absurdo, ele ainda não iria escapar desse rótulo. Com óbvia relutância, Qin Shuan tirou uma placa de metal. No seu nível, ir para o teste é basicamente suicídio. Dar-lhe esta placa de identificação é um completo desperdício. Shaolin de repente arrancou a placa de identificação da mão de Qin Shuan. Seus olhos ardiam com uma rebeldia puramente teimosa. Se eu sou um lixo ou não, não é algo que os números possam decidir. Não importa o que você diga, eu mesmo vou testar. Então você ainda tem a língua afiada. Tudo bem. Então vou me sentar e assistir a realidade dar um tapa na sua cara. Só não se mije de medo durante o teste. Naquele momento, um dos calouros levantou a mão timidamente e perguntou: o que você quer dizer exatamente com alunos talentosos? Qin Shuan lançou-lhe um olhar congelante. Eles são as aberrações sortudas que os céus praticamente alimentam à força. Eles são a maior garantia de sobrevivência no novo mundo. Eles são aqueles destinados a estar acima de todos os outros. Quanto ao resto de vocês, preocupem-se primeiro em passar no teste de admissão. Nesse instante, no meio daquela atmosfera tensa, uma voz feminina e nítida cortou o barulho de repente. Você disse que, nesta academia, podemos obter riquezas surpreendentes, e eu quero saber que tipo de preço temos que pagar para obtê-las. A expressão irritada de Qin Shuan suavizou claramente no momento em que ele viu a garota que tinha falado. Qual é o seu nome? Gu Xiaoyu. Você tem os melhores atributos básicos entre esta turma de calouros. É uma pena que você não tenha um talento especial, mas posso responder a sua pergunta. O tom de Qin Shuan tornou-se visivelmente mais educado. Aqui, os pontos de mérito e os pontos de troca são a moeda universal. Você pode trocá-los por qualquer coisa que quiser. Gu Xiaoyu acenou silenciosamente. Entendido. Shaolin não pôde evitar congelar por um momento. Ele não esperava que essa garota de aparência tão quieta fosse a pessoa mais talentosa de todo o grupo. Até mesmo Qin Shuan estava falando com ela com uma cortesia extra, o que significava que ele a valorizava muito. Nesse momento, Qin Shuan disse aos calouros que quem quisesse verificar o seu status só precisava confirmar mentalmente os valores de seus atributos. Shaolin pegou sua placa de identificação e seu coração se agitou. No segundo seguinte, um painel de status que apenas ele podia ver abriu-se abruptamente diante de seus olhos. Nome, Shaolin. ID de estudante, 201.235. Pontos de mérito, 0. Pontos de troca, 0. Atributos iniciais. Força, 2. Agilidade, 2. Inteligência, 2. Constituição, 3. Classificação de ataque físico, F. Classificação de ataque mágico, F. Expectativa de vida natural, 83 anos. Idade atual, 23 anos. Tempo de vida restante, 60 anos. Aviso: cada morte deduzirá automaticamente 10 anos de tempo de vida. Quando o tempo de vida chegar a 0, a morte se tornará permanente. Essa descoberta chocante fez todos os calouros prenderem a respiração. Deduzir tempo de vida? Que tipo de piada é essa? Só me restam 9 anos. Isso não significa que, se eu morrer mesmo que uma vez, estou acabado de verdade? Enquanto todos ainda se afogavam em choque, um aviso mecânico e frio ecoou de repente na mente de Shaolin. Flutuação de energia normal detectada. Talento oculto desbloqueado. Iniciando análise. Todo o corpo de Shaolin estremeceu. Um talento oculto? Para um perdedor como eu, com atributos totais de um único dígito, ele instintivamente varreu o olhar ao redor, apenas para perceber que mais ninguém estava reagindo. Seria possível que ele fosse o único capaz de ouvir aquela voz? Naquele momento, novas linhas surgiram de repente no painel de status. Nome do talento: nenhuma correspondência encontrada no banco de dados. Classificação do talento: nenhuma correspondência encontrada no banco de dados.
Descrição do talento. Nenhuma correspondência encontrada no banco de dados. Análise em andamento. A capacidade de aprendizado do estudante foi amplamente aprimorada. Nível atual, 1. Efeito passivo. Eficiência de aprendizado para todas as habilidades aumentada para 100%. Efeito ativo. Uma chance de cópia concedida. Pode copiar qualquer habilidade equivalente a uma avaliação de rank F. Duração, 3 minutos. Habilidades do tipo talento não podem ser copiadas. Esta habilidade ativa de cópia só pode ser ativada uma vez a cada 7 dias. Quando o talento sobe de nível, todos os valores relacionados também aumentarão. Como este talento não tem precedentes, de acordo com as regras, o primeiro aluno a possuir um novo talento ganha o direito de nomeá-lo. Por favor, atribua um nome a este talento. Encarando o aviso piscante do sistema, Shaolin caiu em uma breve reflexão. Um grande aumento na velocidade de aprendizado, além do poder de copiar habilidades. Que tipo de nome poderia se encaixar em algo assim? Ele respirou fundo e logo se decidiu. Bom, vamos manter as coisas simples. Eu vou chamá-lo de aluno de elite. No instante seguinte, o sistema enviou outro aviso. Nome do talento, aluno de elite. Nível atual, 1. Classificação do talento confirmada, rank duplo S. Shaolin levantou discretamente os olhos e olhou em volta, apenas para perceber que até mesmo os privilégios de acesso de Qin Shuan falharam em detectar a existência do aluno de elite durante a verificação anterior, e isso instantaneamente lhe trouxe uma onda de alegria. Então era isso. A verdadeira moeda de troca que o deixaria sobreviver dentro da Academia Dawn. Naquele momento, um dos calouros encarou seu painel horrorizado e gritou. Que diabos essa coisa de tempo de vida significa? Eu só tenho 9 anos restantes. Se uma morte custa 10 anos, isso não me deixaria direto no zero? Qin Shu esmagou o punho na cabeça do estudante sem a menor cerimônia e rosnou. Que idiota com cérebro de porco. Isso mesmo. Só te restam 9 anos. Se você morrer uma vez, todo o seu tempo de vida será apagado e você morrerá no mesmo instante. E acham que isso significa que foram enganados? Idiotas. Vocês, na verdade, deram de cara com uma pechincha enorme. Lá no mundo normal, quando um ano da sua vida se vai, ele se vai para sempre. Se o perigo matar vocês, vocês simplesmente morrem. Mas aqui, tempo de vida é um recurso renovável. Concluam missões, ganhem pontos de troca, fiquem mais fortes. Tudo isso pode render mais tempo de vida a vocês. Entendido. Esta academia preparou uma escadaria para que vocês mudem seus destinos. Poder, conhecimento, riqueza e até a chance de prolongar a vida estão bem na frente de vocês. Desde que ganhem pontos de mérito e pontos de troca suficientes, em teoria, a imortalidade não é de forma alguma uma fantasia impossível. Gu Xiaoyu ajeitou os óculos e deu um passo à frente. Então ela perguntou, nesse caso, essa regra se aplica apenas dentro da academia ou continua valendo em qualquer lugar? Qin Shuan respondeu a ela diretamente. Assim que você se torna um aluno desta academia, essa lei é ativada automaticamente. Desde que você permaneça dentro dos limites da Terra, ela continuará a ter efeito. Chega de papo. O teste de admissão começa agora. No momento em que o estalar nítido de dedos ecoou, todos foram engolidos por uma densa névoa roxa em um instante. E o campo de teste superlotado de um momento atrás esvaziou em um piscar de olhos, deixando Qin Shuan ali sozinho. Ele estalou a língua, irritado. Nenhum único aluno talentoso nessa turma de calouros. Pelo visto, vou terminar em último lugar na avaliação de instrutores de novo. Maldita sorte a minha. Nesse momento, uma explosão de risadas calorosas soou de repente. Velho Qin, deixa eu te contar uma coisa primeiro. Nossa turma 3 produziu 2 alunos talentosos dessa vez. Um de rank A e um de rank B. E a sua turma? O rosto de Qin Shuan escureceu instantaneamente e ele soltou um bufo frio. Nossa turma tem, sim, um aluno cujos atributos iniciais ultrapassaram os 40. Mas qual é o sentido de ter atributos altos? O que realmente importa é o despertar do talento. Ouvi dizer que a Grã-Bretanha produziu um calouro duplo S no ano passado. Com clara irritação, Qin Shuan deu um tapa na mão que repousava em seu ombro. Esse boato foi desmentido há séculos. Tá bom. Não há nenhum registro relacionado no banco de dados central, o que significa que talentos duplo S não existem neste mundo. Até mesmo portadores de talento de rank S são tão raros que dá para contar nos dedos de uma mão no mundo todo. Naquele momento, Shaolin e um grupo de calouros foram subitamente jogados em uma floresta escura e úmida, e o ar estava denso com um cheiro enjoativo de sangue e podridão. Este lugar era a parte mais profunda de um ninho de goblins. Shaolin abriu imediatamente o painel do sistema, e os detalhes do teste estavam claramente exibidos na tela. Missão obrigatória. Você está atualmente nas profundezas de um ninho de goblins. Fuja da floresta e chegue à zona segura em 1 hora.
Missão opcional 1. Mate 5 Goblins. Missão opcional 2. Mate o Rei Goblin. Conclua a missão obrigatória para receber 10 pontos de mérito e 100 pontos de troca. Conclua a missão opcional 1 para receber mais 10 pontos de mérito e 200 pontos de troca. Conclua a missão opcional 2 para receber mais 20 pontos de mérito e 500 pontos de troca. Um pacote exclusivo de aluno em período de experiência foi emitido. Ele contém uma arma aleatória. Abrir agora. Lembrete amigável. Não há penalidade de morte neste teste e nenhum tempo de vida será deduzido. Em um instante, todos os calouros soltaram gritos de alívio e começaram a comemorar. Xiaolin não hesitou nem por um segundo e abriu imediatamente o pacote inicial que o sistema lhe dera. Obtido. Um cajado de iniciante, ataque mágico de rank F, habilidade inclusa, orbe de energia, cujo uso consome energia mental. Habilidade desbloqueada, proficiência básica com cajado. Nível atual, 1. Proficiência, 0%. Segurando o cajado na mão, Xiaolin mergulhou em pensamentos. Então ele realmente podia lançar habilidades ali e até ganhar experiência com elas. Esse esquema era praticamente idêntico aos jogos que ele costumava jogar. Com uma mentalidade de teste, ele levantou a mão e ativou a habilidade. E no instante seguinte, um projétil roxo disparou e colidiu diretamente com uma rocha próxima. Então o sistema enviou outro aviso. Habilidade lançada com sucesso. Experiência de proficiência básica com cajado aumentada. Nível atual, 1. Progresso, 2%. Então, enquanto eu continuar usando uma arma, posso aumentar minha proficiência. E com o bônus passivo do meu talento de melhor aluno S, isso significa que a minha velocidade de aumento de nível da habilidade é o dobro da de uma pessoa comum. Mas logo quando estava prestes a lançar novamente, uma dor de cabeça violenta o atingiu de repente. Portanto, seus atributos básicos realmente eram baixos demais. Sua reserva de mana estava longe de ser suficiente para suportar o lançamento repetido de feitiços. Não muito longe dali, um dos alunos de repente gritou de empolgação. Eu desbloqueei a proficiência básica com espada grande. Cada golpe me dá um ponto de experiência. Xiaolin olhou para o cara corpulento ao seu lado e imediatamente começou a calcular em sua mente. Então, usar uma arma específica desbloqueia a habilidade correspondente. Se apenas golpear o ar pudesse acumular experiência, então em teoria eles poderiam ficar aqui, subir de nível no local e terminar a missão depois. Mas o sistema obviamente não era tão simples assim. Você provavelmente precisaria cumprir certas condições antes que ele realmente concedesse experiência. Para alunos comuns, aquele nível de esforço constante era difícil de manter, e a missão também vinha com um limite de tempo rigoroso, o que significava que o instrutor claramente havia configurado isso para cortar qualquer chance de descansarem no lugar e cultivarem experiência. Xiaolin pesou o cajado na mão e sentiu-se mais certo do que nunca de que aquela arma não combinava com ele nem um pouco. O que ele precisava era de uma arma mais física, algo que o permitisse maximizar sua vantagem de subir de nível. Nesse momento, Gu Xiaoyu deu um passo à frente e perguntou, colega, precisa trocar de arma? Eu nunca joguei jogos, mas sei que usar feitiços deve exigir algum tipo de recurso. Seja força mental ou humana, provavelmente deve estar ligado ao atributo de inteligência da nossa avaliação física. Acho que a arma na sua mão talvez sirva melhor em mim, julgando pela forma como você está lidando com ela, não parece servir muito bem para você também. Xiaolin a analisou com um pingo de curiosidade. Você é Gu Xiaoyu, certo? Meu nome é Xiaolin. Gu Xiaoyu fez um pequeno aceno de cabeça. Certo, Xiaolin. Então você está disposto a trocar de armas comigo? Claro. Mas deixa eu te avisar primeiro. Esse cajado exige muita precisão na hora de lançar feitiços. Então preste atenção na sua mira quando for usá-lo. No momento em que Xiaolin pegou a espada curta que Gu Xiaoyu entregou, o aviso do sistema soou mais uma vez. Obter espada curta de iniciante. Classificação de ataque físico, rank F. Habilidade desbloqueada. Maestria básica em espada curta. Nível atual, 1. Proficiência, 0%. Xiaolin apertou a espada curta com firmeza e sentiu instantaneamente que essa arma combinava muito mais com ele. Depois disso, Xiaolin virou-se para Gu Xiaoyu, já pensando que, se quisesse passar por este teste sem problemas, ele precisaria de uma parceira confiável. Mas no momento em que ele começou a chamar o nome de Gu Xiaoyu, alguém o interrompeu bruscamente. Um estudante corpulento aproximou-se com um sorriso presunçoso no rosto e olhou diretamente para Gu Xiaoyu. Ei, linda, quer fazer equipe? Fiquei sabendo que seus atributos são os maiores da nossa turma. Trabalhe comigo. Minha força, constituição e agilidade estão todas acima de 10. Comparado a este rostinho bonito, eu, Wang Dalin, pareço muito mais seguro, não é? Se nós dois nos unirmos, passaremos por esse teste facilmente.
Gu Xiaoyu virou-se graciosamente, afastando levemente seus cabelos longos enquanto deixava claro e friamente que não estava interessada. E um garoto e uma garota por perto imediatamente não conseguiram conter o riso. Wang Dalin ficou imediatamente enfurecido. Ele virou a cabeça rapidamente, procurando quem tinha rido. E no segundo seguinte, seus olhares se cruzaram. Wang Dalin avançou irritado e empurrou Xiaolin com força. O que diabos você está olhando? Eu odeio lixos como você mais do que tudo, do tipo cujos atributos nem chegam a 2 dígitos. Você já era um peso morto, e agora fica aí fingindo que está estudando sua arma. Acha mesmo que consegue entender alguma coisa disso? Xiaolin rangeu os dentes e rebateu friamente. Se vamos passar no teste ou não, depende apenas da nossa própria habilidade. Em vez de desperdiçar energia arranjando brigas aqui, você deveria guardar sua força para o que está por vir. Wang Dalin agarrou Xiaolin pelo colarinho e rosnou. Nossa própria habilidade? Vai se ferrar. Eu vou te mostrar agora mesmo como é uma habilidade de verdade. Os olhos de Xiaolin ficaram frios, e um sorriso de desdém surgiu lentamente no canto da sua boca. Que pena. Parece que você não terá essa chance. Antes mesmo que as palavras terminassem de sair de sua boca, um goblin saltou de repente por trás de Wang Dalin, e suas garras afiadas rasgaram instantaneamente várias linhas sangrentas em seu rosto. Wang Dalin explodiu em uma fúria brutal. Maldição! Meu rosto lindo está arruinado. Logo quando o goblin levantou as garras de novo para outro ataque, Wang Dalin rugiu e balançou a espada montante em sua mão, partindo o goblin ao meio de forma limpa num único golpe. Ele ofegou em busca de ar, xingando sem parar. Goblin desgraçado. Aquela coisa quase me matou aqui mesmo. Então ele lançou a Xiaolin um olhar cheio de ódio. Seu moleque, você estava mesmo aí parado só esperando para rir de mim? Um goblin de lixo como esse ousa tentar me atacar de surpresa. O pai aqui. Mas bem nesse momento, um denso som de farfalhar surgiu de repente atrás dele. E ondas de goblins começaram a jorrar da escuridão. Uma massa escura tão imensa que era impossível ver o fim. Os calouros, enfrentando monstros reais pela primeira vez, entraram em pânico instantaneamente e se espalharam em todas as direções, e apenas um pequeno grupo ainda rangia os dentes tentando manter a linha de defesa. No instante em que a espada curta de Xiaolin colidiu com as garras de um goblin, seu coração gelou. Isso não era nada parecido com um jogo. O toque, o cheiro, a dor, tirando o próprio cenário parecer algum tipo de construção virtual, tudo mais era assustadoramente real, e uma amargura tomou conta dele de imediato. Fui ingênuo demais. Isso é completamente diferente de jogar videogame. Uma pessoa normal, sem nenhuma experiência real de combate, não passaria de um abate prestes a acontecer, mesmo com uma arma nas mãos. Bem nessa hora, alguém gritou de repente, olhem, parece que esses goblins não atacam quem está dentro da caverna. Com isso, todos correram freneticamente para a caverna, enquanto Xiaolin encostou-se num canto e rapidamente analisou a situação em sua cabeça. Por enquanto, o interior da caverna ainda parecia seguro, mas essa proteção duraria apenas por mais 30 minutos no máximo. Este nunca seria um lugar onde poderiam se esconder para sempre. Ele respirou fundo e forçou-se a manter a calma. Precisava analisar a situação rapidamente. Ficar sentado esperando a morte chegar não era uma opção. No segundo seguinte, ele ergueu a espada curta e executou um corte padrão após o outro, com o aviso, maestria básica em espada curta. Experiência mais 2 continuava aparecendo de novo na sua mente. Então era isso. Apenas movimentos limpos e padrões com a força adequada concederiam experiência. Sua força era apenas 2, sua constituição apenas 3, e quase todos os seus atributos estavam no fundo do poço. Precisamente por causa disso, cada movimento que ele fazia importava. Antes da verdadeira luta começar, ele precisava se familiarizar o máximo possível com a arma e aumentar o nível da sua habilidade primeiro. Enquanto isso, os outros calouros encaravam a contagem regressiva na tela de luz caindo cada vez mais, e seus gritos desesperados ecoavam pela caverna. Até mesmo a caverna vai deixar de ser segura? Essa missão é impossível. Já é difícil o suficiente acertar um ataque com armas de longo alcance, e para piorar, esses monstros se movem rápido demais. Enquanto isso, Gu Xiaoyu também estava calmamente pensando em uma contramedida do seu lado, e rapidamente percebeu que Xiaolin ainda estava de pé num canto repetindo os mesmos movimentos com a espada curta várias vezes. Então ela se aproximou e disse em um tom calmo, se continuar treinando assim, o efeito será limitado num ritmo normal. Levaria cerca de 60 minutos para subir sua habilidade para o nível 2. O tempo restante nesta missão não nos permite ficar farmando até lá. Xiaolin foi pego de surpresa por um breve momento ao ver como a análise dela era clara e estruturada, e não pôde evitar pensar que a mente dela era assustadoramente afiada. Ela tinha razão.
Em circunstâncias normais, alcançar o nível 2 de fato levaria cerca de 60 minutos. Mas o canto da boca de Xiaolin se curvou levemente. Graças ao bônus extra do seu talento de melhor aluno, ele já estava prestes a avançar para o nível 2. Ele acenou para ela e respondeu, obrigado pelo aviso. No momento, estou mais focado em me acostumar com a própria arma. Mas e você? Já descobriu alguma coisa observando esses goblins? Gu Xiaoyu pareceu um pouco surpresa. Como você sabia que eu estava estudando eles? Xiaolin respondeu casualmente. Igual nos jogos. Antes da luta começar, você estuda os traços do monstro primeiro. Você não joga videogame? Certo. Faz sentido. Gu Xiaoyu não se prendeu a isso e continuou. Pelo que observei, esses goblins têm ataque e defesa baixos. Eles estão aproximadamente apenas no rank F. Suas fraquezas fatais são a cabeça e o coração. Desde que consigam superar o medo, lutar um contra um não é tão difícil assim. Agora, todo mundo só está em pânico porque a situação os atingiu de forma muito repentina. Mas se perderem até mesmo a coragem de lutar, então realmente não terão chance alguma. Faltavam apenas 2 minutos antes que a proteção da caverna desaparecesse. Era hora de agir. Xiaolin deu um leve aceno de cabeça. Mas bem nesse momento, Wang Dalin gritou de repente, esperem aí. Aonde vocês pensam que estão indo? Gu Xiaoyu, forme uma equipe comigo. Com nossos atributos, nós com certeza podemos abrir caminho até o fim. Levar esse peso morto junto é o mesmo que pedir para morrer. Gu Xiaoyu respondeu em um tom calmo. Chegar à zona segura não é difícil. O verdadeiro desafio e o verdadeiro valor estão em derrotar o líder Goblin. Wang Dalin imediatamente retrucou. O líder Goblin é apenas um alvo opcional. Além disso, nada até agora prova que, se ele não aparecer, nós não podemos sobreviver. Você está falando sério que quer perseguir um objetivo oculto agora? Xiaolin deu um passo à frente e disse em voz baixa. Se o sistema incluiu essa missão, então significa que não é impossível de completar. O motivo de o líder Goblin ainda não ter aparecido deve ser porque existe alguma condição de ativação. Pode ser um momento específico no tempo, o número de sobreviventes ou o número total de goblins mortos. Gu Xiaoyu tocou levemente o queixo e seguiu a linha de raciocínio. Podemos descartar o tempo. A academia não deixaria uma janela tão curta para lidar com o chefe final. O número de sobreviventes também é improvável. Já não restam muitas pessoas vivas. Isso faz com que a explicação mais razoável seja a contagem de abates. Meu palpite é que uma certa proporção de goblins deve ser eliminada antes que o chefe final apareça. Foi então que uma garota assustada os parou e perguntou, espera, não seria o bastante se a gente só completasse a missão básica? Por que nós temos que lutar contra o chefe? Os goblins normais lá fora já são aterrorizantes o suficiente. Quem sabe o quão horripilante o líder Goblin será? Xiaolin varreu o grupo com o olhar. Sua voz era firme e calma. Por que falhar neste teste não traz penalidade alguma, enquanto o sucesso oferece recompensas gigantescas? Se a única coisa que fizermos for fugir, então estamos desperdiçando muito. Vocês realmente acham que chances como essa, de ganhar pontos de mérito sem nenhum risco, continuarão aparecendo depois da matrícula? Se nós temos a chance de ganhar mais pontos de mérito e pontos de troca, por que não iríamos lutar por tudo isso? O grupo trocou olhares, e a hesitação começou a se desfazer. Ele tinha um ponto. Eles não iriam morrer de verdade mesmo, então podiam muito bem dar tudo de si. Além disso, não era como se tivessem uma opção melhor. Conforme a proteção restante da caverna estava prestes a acabar, Wang Dalin finalmente perdeu a paciência. Vocês realmente vão dar ouvidos a esse fracassado? Primeiro descubram quem é o verdadeiro peso pesado aqui. Meus atributos iniciais são 32. Entenderam? Gu Xiaoyu respondeu com total calma. 32 apenas o torna um pouco mais forte do que uma pessoa comum. Wang Dalin instantaneamente retrucou. Então quanto você tem? Gu Xiaoyu ajeitou os óculos e deu a resposta em um tom inexpressivo. 46. Agora, você pode por favor calar a boca? Wang Dalin ficou instantaneamente sem fala e não conseguiu forçar uma única palavra. E até mesmo Xiaolin congelou ao ouvir aquele número, 46. Aquilo era mais do que 5 vezes o seu próprio total. Naquele momento, Gu Xiaoyu varreu todos ali com o olhar e disse com uma voz séria. Qualquer um que queira passar neste teste e resgatar as recompensas extras irá me seguir. Apenas se trabalharmos juntos poderemos maximizar o que cada um de nós ganha desta missão. Então ela se virou para Wang Dalin. Seus atributos são os mais altos. Você será o responsável por conter os goblins na linha de frente. Embora seu rosto estivesse cheio de frustração, Wang Dalin não teve escolha a não ser render os dentes e assentir. Depois disso, ela continuou dando ordens. Todos com armas de longo alcance fiquem na retaguarda e deem fogo de suporte. Formem equipes de 3 e montem uma formação defensiva simples.
Coordenem seus ataques e matem o máximo de goblins possível. Finalmente, seu olhar caiu sobre Shaolin, e o próprio Shaolin falou primeiro. Quanto a mim, vou cuidar de incomodar pelos flancos e limpar qualquer goblin que estiver ferido e tentar fugir. Meus atributos são simplesmente baixos demais. Se eu quero completar a missão, tenho que evitar embates frontais diretos o máximo possível. O grupo se juntou rápido, e o Anguidarin deu o primeiro passo, balançando sua longa lâmina enquanto investia direto contra o bando de goblins. Enquanto os calouros com arcos ficaram na retaguarda, puxando firmemente as cordas e procurando desesperadamente pelo melhor ângulo para atirar. Mas, no segundo seguinte, um goblin de repente saltou sobre um dos alunos que ainda mirava seu arco. Os olhos de Shaolin se afiaram imediatamente. Seu corpo deu uma leve balançada, e a espada curta em sua mão apunhalou com precisão perfeita, matando o goblin emboscador com um único golpe limpo. Goblin morto, mais um. Aquele aluno o agradeceu com um medo persistente ainda estampado em todo o seu rosto. Mas Shaolin já havia se ajustado ao ritmo do seu próprio estilo de combate. Era assim que se fazia. Evitar o atrito direto, preservar as forças e atacar apenas na abertura mais letal para dar o golpe final. A partir de então, Shaolin continuou se esgueirando entre os goblins, travando a mira em alvos feridos e finalizando-os um após o outro. E as pessoas ao seu redor ficaram olhando incrédulas. Como é que aquele cara com os piores atributos sempre ataca, bem na hora em que os monstros estão mais fracos? A sorte dele é absurda. Ele continua roubando os abates fáceis toda a santa vez. Apenas Gu Xiaoyu via a verdade. Ele não estava apenas com sorte. Ele estava constantemente escapando do campo de visão dos goblins com antecedência, e até mesmo prevendo levemente os seus movimentos. Shaolin limpou o suor do rosto enquanto as notificações do sistema continuavam soando em sua mente. Experiência da maestria básica em espada curta mais 6, maestria básica em espada curta subiu de nível. Nível atual, 2. Proficiência, 54%. Por dentro, Shaolin se sentia secretamente aliviado. Graças a Deus ele havia conseguido colocar as mãos em um conjunto imersivo de realidade virtual antes, e treinado nele por 2 meses inteiros. Caso contrário, ele não teria como abater os alvos enfraquecidos com tanta precisão. Nesse momento, outro aviso do sistema explodiu em sua mente. De acordo com a detecção do banco de dados, você é o primeiro calouro da turma deste ano a elevar uma habilidade para o nível 2. De acordo com a política de recompensa para calouros da academia, você receberá gratuitamente uma habilidade compatível com sua capacidade atual. Habilidade desbloqueada, corte de golpe pesado. Requisito de aprendizado, força superior a 1. Requisito de arma, qualquer arma física de combate corpo a corpo. Descrição da habilidade, após um curto impulso, desfira um golpe muito mais poderoso. O poder depende do valor de força atual do usuário. Lembrete, o uso repetido acelerará o consumo de estamina. Intervalo recomendado entre os usos, pelo menos 1 minuto. Subir uma habilidade de nível também poderia desbloquear uma nova capacidade. O coração de Shaolin saltou instantaneamente de empolgação. E, naquele momento, ele estava a apenas um goblin de concluir a missão opcional 1. Mas de repente, alguém gritou em pânico. Os goblins sumiram. O que diabos está acontecendo? Imediatamente depois disso, uma voz do sistema ecoou por todo o espaço da masmorra. Condição oculta cumprida. Iniciando a ativação do chefe, Rei Goblin. No instante seguinte, o Rei Goblin escancarou sua boca imensa e soltou um rugido aterrorizante, tão poderoso que parecia que ia rasgar os tímpanos de todo mundo. Ondas sonoras visíveis rolaram por todo o espaço como uma maré violenta. E a onda de choque ensurdecedora atingiu diretamente a cabeça de todos, trazendo uma dor aguda e uma tontura esmagadora que fez o mundo inteiro girar. Apenas quando aquele rugido de arrepiar os cabelos finalmente cessou, o grupo mal conseguiu se estabilizar novamente. E agora, pela primeira vez, eles viram a verdadeira forma do chefe final da masmorra por completo. Este monstro era várias vezes mais robusto do que um goblin comum. E a barra de vida acima de sua cabeça era tão absurdamente longa que fazia as pessoas se desesperarem só de olhar. Vários calouros empalideceram na mesma hora e quase gritaram até ficarem roucos. Você tá brincando comigo? Essa barra de vida é mais longa que a minha maldita vida. Como a gente vai lutar contra algo assim? Alguém imediatamente perdeu a coragem, deu meia volta e tentou fugir. Para mim já deu. Lidem com isso vocês mesmos. E o movimento em pânico daquele calouro fugindo instantaneamente chamou a atenção de Shaolin. Durante a batalha feroz de antes, Shaolin já tinha descoberto os traços comportamentais dos goblins. Esses monstros tinham apenas um campo de visão limitado, mas o olfato e a audição deles eram incrivelmente aguçados. E sem surpresa, o barulho feito por aquele calouro em fuga atraiu imediatamente a atenção do Rei Goblin. Mas bem na hora,
Wang Dalin de repente agarrou o cabo de sua espada com as duas mãos e rugiu a plenos pulmões. Do que vocês estão com medo? Tem tantos de nós que podemos desgastá-lo até a morte. Depois de gritar isso, ele balançou a espada gigante com toda a sua força e golpeou diretamente o Rei Goblin. Mas aquela mesma explosão de barulho também enfureceu o Rei Goblin completamente. Antes mesmo que a lâmina pesada pudesse descer, um punho como um martelo já rugia em sua direção. E aquele golpe imparável fez Wang Dalin voar mais de 3 metros pelos ares. Ele colidiu com o chão, desabou no mesmo instante, e no segundo seguinte se transformou num feixe de luz branca quando o sistema o teletransportou direto para fora da masmorra. Aquela cena aterrorizante destruiu por completo a última gota de coragem dos calouros. Até mesmo Wang Dalin, o mais forte entre eles, foi abatido com um só golpe. Precisamos correr para salvar nossas vidas. Todos caíram em total desespero e começaram a fugir para todas as direções como loucos, mas seus passos e gritos de pânico eram altos e evidentes demais. Então o Rei Goblin seguiu o som imediatamente, ergueu seu pé gigantesco e pisoteou com força em direção aos calouros que corriam na frente. Depois, sem parar, ele balançou a clava gigante em sua mão e a esmagou de forma cruel na direção dos outros estudantes que fugiam. Uma garota apavorada se desequilibrou e caiu no chão. E bem quando a imensa clava do Rei Goblin estava prestes a esmagar seu crânio, um feixe de energia rasgou o ar de repente e atingiu seu braço grosso com uma precisão perfeita. A garota caída mal conseguiu sobreviver, rastejando de 4 em completo pânico. Aquele ataque repentino também causou uma leve oscilação na barra de vida do Rei Goblin. Gu Xiaoyu cerrou os dentes com força. O coração dela se encheu de frustração e arrependimento. Que desperdício! Eu ainda errei o golpe perfeito. Atingir os membros só enfraquece. Apenas um golpe certeiro em um ponto vital causará dano real. Segundo seu plano de batalha original, os estudantes da linha de frente deviam manter a atenção do Rei Goblin presa neles, enquanto ela e os alunos de longo alcance davam apoio na retaguarda. Contanto que a equipe tivesse se coordenado direito, haveria uma chance real de derrubar essa coisa antes que a energia mental dela se esgotasse. Mas agora, a formação inteira já havia colapsado e seu plano acabou sendo muito idealista. Em uma fração de segundo, Gu Xiaoyu perdeu o foco. O Rei Goblin já estava totalmente fixado nela e marchava em sua direção com passos estrondosos. Contudo, ela continuava paralisada, sem se mexer. E então, o grito furioso de Shaolin a despertou. Você é burra? Foge! Ao mesmo tempo, Shaolin já havia empunhado uma espada curta e avançado, atacando direto na cabeça do Rei Goblin sem a menor hesitação. Aquele golpe não causou muito dano real, mas conseguiu desviar a atenção do chefe dela com sucesso. Logo depois disso, Shaolin usou o jogo de pernas e as técnicas de combate que havia aperfeiçoado ao longo de 2 anos e meio, esquivando-se dos ataques furiosos do Rei Goblin. Porque com toda a sua observação de antes, ele já tinha desvendado o padrão de ataque do monstro. Ele sempre priorizava o alvo mais próximo e o que fazia o barulho mais evidente. Enquanto mantinha o chefe ocupado com agilidade, Shaolin gritou para os calouros que ainda estavam congelados de medo. Os outros goblins já foram. Concentrem todo o seu ataque no Rei Goblin. Eu seguro o agro dele. Mantenham distância e ataquem de longe. A garota que Gu Xiaoyu havia salvado mais cedo finalmente se recompôs e pegou seu arco mais uma vez. E Shaolin imediatamente se virou para Gu Xiaoyu à distância e gritou, seu dano é o mais alto. Encontre uma brecha e continue reduzindo o HP dele. Conforme os ataques à distância continuavam a atormentá-lo, a barra de vida do Rei Goblin começou a cair a uma velocidade visível a olho nu. A dor o deixou completamente louco. Ele escancarou sua boca gigantesca e soltou um rugido de tremer a terra. Depois ergueu ambos os punhos bem acima da cabeça. No instante em que os punhos atingiram o chão, uma onda de choque violento explodiu em todas as direções. Pedaços negros de pedra estilhaçada atingiram a garota que tinha acabado de puxar o arco, e ela instantaneamente se transformou em um feixe de luz branca, sendo teletransportada à força para fora da masmorra. Num piscar de olhos, a enorme masmorra ficou com apenas 2 pessoas ainda de pé, Shaolin e Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu forçou um sorriso amargo e olhou para Shaolin. Agora somos só nós 2. Ainda temos alguma chance de vencer? Não havia nem um pingo de pânico no rosto de Shaolin. Em vez disso, ele perguntou com uma calma arrepiante, quantas vezes mais você ainda consegue conjurar? Gu Xiaoyu apertou seu cajado com força e logo sentiu a minúscula quantidade de energia que lhe restava, no máximo, mais 2 vezes. É o suficiente. Os olhos de Shaolin ficaram aguçados. Acertos na cabeça causam mais dano. Você só precisa acertar um golpe em cheio na cabeça dele. Mas Gu Xiaoyu hesitou. Ele se move rápido demais. Acho que não tenho precisão suficiente para acertar. Shaolin de repente abriu um sorriso. Ele é rápido?
Então vou fazer ele parar de se mover. No instante em que essas palavras saíram de sua boca, Shaolin ativou seu talento duplo S, aluno de elite, e o aviso do sistema de CI soou imediatamente em sua mente. Habilidade alvo detectada, onda de choque. Esta habilidade causa dano de impacto a todos os alvos num raio de 5 metros e aplica um efeito de atordoamento de 3 segundos. Antes, ele tinha talento, mas nenhum lugar para usá-lo. Aonde quer que fosse, ele só recebia deboche e o rótulo de lixo. Mas agora, aquele era finalmente o seu palco. Ele copiou a onda de choque com sucesso. Tempo de recarga, 30 segundos. Duração, 3 minutos. Shaolin apertou a espada curta com força e avançou direto para o Rei Goblin sem pensar duas vezes. Com apenas um olhar, ele previu o movimento de ataque. O monstro estava se preparando para disparar a onda de choque de novo e os pensamentos de Shaolin correram como um raio. O Rei Goblin precisava socar o chão com os 2 punhos para ativar a onda de choque, mas a versão copiada era ativada pelo impacto da arma. E dada a enorme diferença de altura entre eles, o tempo de ativação dele com certeza seria menor que o do Rei Goblin. E se era uma habilidade, então podia ser interrompida. No momento em que chegou a essa conclusão, Shaolin disparou instantaneamente sua onda de choque copiada. Sua espada curta colidiu de frente com o punho do Rei Goblin que descia. E o estrondo explosivo de metal batendo contra metal rasgou os ares enquanto uma onda de choque aterrorizante explodia em todas as direções, com uma poeira espessa engolindo todo o campo de batalha num piscar de olhos. Quando a poeira finalmente começou a baixar, os 2 lados do confronto tinham sido forçados para trás pelo impacto da habilidade, e a alegria tomou conta do peito de Shaolin. O julgamento dele estava completamente certo, mas, ao mesmo tempo, ele sabia muito bem que a onda de choque não podia ser usada sem parar. Ele tinha que sobreviver aos 30 segundos inteiros de tempo de recarga primeiro. Naquele momento, o Rei Goblin, totalmente enlouquecido, de repente disparou sua mão gigante, pronto para esmagar a cabeça de Shaolin com um único agarrão. Mas no último instante possível, um disparo de energia acertou o braço dele em cheio e desviou o ataque à força, dando a Shaolin um precioso fôlego. A voz de Gu Xiaoyu já transbordava urgência. Shaolin, não vou aguentar por muito mais tempo. A força que restava dentro dela era suficiente para apenas um último ataque. E ainda assim, mesmo com sua mana quase esgotada, uma tempestade rugia em seu coração. Shaolin realmente tinha conseguido interromper a habilidade do Rei Goblin. Mas como? Com todos os seus atributos ainda presos em um único dígito. Como ele conseguiu fazer isso? Mas o Rei Goblin, agora consumido pela fúria, claramente não tinha a intenção de dar aos 2 nem um segundo para recuperarem o ritmo. Ele girou, agarrou uma pedra imensa e atirou direto na direção de Shaolin. A uma distância tão curta, não havia como desviar daquele golpe fatal. E naquele instante, um clarão de intuição passou por sua mente. Se ele não podia esquivar, então simplesmente não iria. Shaolin levantou violentamente o braço esquerdo, jogando tudo o que tinha para proteger a cabeça e o peito, rezando apenas para que o golpe não acertasse nenhum lugar fatal. No momento em que Gu Xiaoyu viu fazer um movimento praticamente suicida, suas pupilas encolheram de choque. Com um estrondo ensurdecedor, a poeira explodiu no ar. Quando finalmente começou a baixar, o braço esquerdo de Shaolin tinha desaparecido. Seu rosto estava mortalmente pálido, com gotas de suor do tamanho de feijões cobrindo a testa, mas ele ainda cerrou os dentes com tanta força que quase racharam, forçando-se pela dor agoniante que parecia rasgá-lo por dentro enquanto gritava rouco para Gu Xiaoyu. Estou bem. E, nesse mesmo instante, ele lançou um olhar rápido para o sistema. A onda de choque tinha apenas 3 segundos de tempo de recarga restantes. Ao mesmo tempo, o Rei Goblin já havia levantado os punhos imensos mais uma vez, pronto para disparar outra onda de choque. Uma luz afiada e assassina brilhou nos olhos de Shaolin enquanto ele explodia para frente com uma explosão de velocidade, mergulhando direto para debaixo do corpo do Rei Goblin. No instante em que a recarga de 3 segundos acabou, ele cravou a espada curta com força no chão e ativou imediatamente a habilidade copiada, Onda de Choque. Uma onda de choque aterrorizante detonou da terra abaixo dele. A parte inferior do corpo do Rei Goblin sacudiu violentamente. Naquele momento, ele perdeu o equilíbrio. Sua estrutura gigantesca balançou e depois travou por completo, congelada em pleno tropeço e incapaz de se mover. Shaolin rugiu a plenos pulmões. Agora, essa era a única brecha que ele tinha conseguido criar para ela ao arriscar a própria vida. Gu Xiaoyu já havia levantado seu cajado bem alto, despejando o último traço de mana que restava dentro dela naquele único golpe. No segundo seguinte, o disparo de energia carregando todo o poder restante dela explodiu para frente e acertou o Rei Goblin em cheio na cabeça. E com um último grito, tão agonizante que parecia rasgar o próprio ar, o corpo colossal do Rei Goblin finalmente desabou no chão.
No mesmíssimo momento, a notificação fria do sistema ecoou por toda a masmorra. Rei Goblin derrotado. Missão opcional 2 concluída. No instante em que o aviso do sistema ecoou, a tensão que Xiaolin estava se forçando a suportar finalmente se soltou. Só um pensamento restou em sua mente, finalmente acabou. E então, incapaz de continuar sustentando um corpo que já tinha sido levado além do limite, sua visão escureceu e ele desabou no chão. E no instante final, antes da inconsciência engoli-lo por inteiro, apenas um pensamento passou por sua mente que se apagava. A missão de alcançar a zona segura ainda não estava concluída. Então ele apagou de vez e a última coisa que viu antes da escuridão levá-lo foi a expressão de Gu Xiaoyu mudando de pânico enquanto ela corria até ele. A cena mudou para dentro da sala de conferências dos instrutores na Academia Dawn. O diretor de admissões varreu lentamente o olhar por todos os presentes antes de falar com uma voz pesada. Presumo que todos vocês já tenham revisado os resultados do teste dos calouros para as suas respectivas turmas. Sendo assim, vou agora passar o resumo geral na minha capacidade de diretor de admissões. Este ano, a academia admitiu um total de 1.360 calouros divididos em 12 turmas para o teste de admissão. A divisão geral das avaliações é a seguinte: 560 rank F, 450 rank D, 200 rank C, 83 rank B e 52 rank A. Ele fez uma leve pausa, o tom de voz subindo um pouco. Além disso, o número total de estudantes que receberam avaliações rank S é 15. No momento em que esse anúncio foi feito, a sala de conferências inteira explodiu em barulho. Para receber uma avaliação rank S, o aluno precisava completar todas as 3 tarefas e sobreviver a todo o processo. Os calouros deste ano são fortes assim. Essa turma realmente produziu tantos alunos talentosos por natureza? Não demorou muito para que um instrutor declarasse orgulhoso: a nossa turma produziu 2 alunos talentosos desta vez. Uma instrutora próxima logo entrou na conversa. A nossa também tem 2, embora, infelizmente, ambos sejam apenas rank B. O diretor de admissões voltou a falar. Após a verificação final, um total de 3 estudantes talentosos foram confirmados entre os calouros deste ano. Esta é a turma de calouros mais forte no geral que vimos nos últimos 10 anos. Ao ouvir isso, Qin Xuan foi o único sentado ali amaldiçoando sua sorte em silêncio. Será possível que a turma 7 não produziu nenhum aluno talentoso de verdade? Mas, bem nessa hora, o diretor de admissões virou o olhar de repente para Qin Xuan e disse com um leve sorriso: Pequeno Qin, embora sua turma 7 não tenha produzido nenhum aluno talentoso, ela estabeleceu 2 recordes inéditos para a escola. O corpo inteiro de Qin Xuan deu um salto e ele congelou na mesma hora. O diretor ergueu lentamente um dedo. Primeiro, uma única turma produziu 2 alunos sem talento que, ainda assim, garantiram avaliações rank S. Quanto ao segundo, sua turma quebrou o recorde de todos os tempos de calouros da Academia Dawn com o atributo mais alto de inteligência. Ao mesmo tempo, também definiu um novo recorde de menor número geral de atributos combinados. O que torna isso ainda mais interessante é que esses 2 recordes completamente opostos vieram dos mesmos 2 alunos da sua turma 7. Exatamente os 2 que ganharam avaliações rank S no teste. Algo tão incomum chamou até a atenção do diretor. A essa altura, o teste de admissão havia chegado oficialmente ao fim. Todos os alunos que sobreviveram foram teletransportados de volta ao campo de testes original. E, ao mesmo tempo, cada um deles ouviu uma notificação pessoal de resultados em sua mente. Xiaolin ouviu a mesma transmissão do sistema do CI em seu ouvido. Nome: Xiaolin. Missão de chegar à zona segura, concluída. Missão de matar 5 goblins, concluída. Missão de matar o Rei Goblin, concluída. Recompensa de avaliação geral emitida. 40 pontos de mérito, 800 pontos de troca. Olhando para o painel de resultados à sua frente, Xiaolin ficou completamente chocado. Ele nunca esperava que sua missão de chegar à zona segura de alguma forma contasse como concluída também. Ele instintivamente se virou para olhar para Gu Xiaoyu ao seu lado e, naquele instante, ele entendeu. Tinha que ser ela. Depois que ele perdeu a consciência, ela deve tê-lo carregado para a zona segura. Nisso, uma garota veio correndo toda animada. Xiaolin, minha admiração por você é como um rio sem fim, como uma enchente que simplesmente não para. Se não fosse por vocês 2, eu definitivamente não teria conseguido uma avaliação rank A. Ela coçou a cabeça um pouco tímida, mas eu ainda era fraca demais. No fim das contas, acabei sendo eliminada pelo impacto secundário do chefão. Por falar nisso, vocês 2 realmente derrotaram o Rei Goblin depois? Xiaolin assentiu levemente e respondeu com calma: derrotamos. Sério? Vocês 2 são insanos. Ali perto, Wang Darin soltou um bufo frio e desdenhoso ao ver aquela cena. Não passou de pura sorte cega. Se ele não tivesse se agarrado às pernas de Gu Xiaoyu,
alguém com atributos como os dele já teria morrido centenas de vezes. Mas, logo em seguida, Gu Xiaoyu de repente se aproximou, com os olhos fixos em Shaolin. Shaolin, eu quero falar com você a sós sobre o que aconteceu naquela luta. Em pouco tempo, os dois se afastaram para um canto silencioso longe dos outros, e Shaolin foi o primeiro a quebrar o silêncio entre eles. Eu te devo uma pela missão da Zona Segura. Se não fosse por você, eu não a teria concluído. A voz de Gu Xiaoyu continuou calma e inexpressiva como sempre. Foi apenas um benefício mútuo. Ela ajeitou os óculos por hábito. Se você não tivesse interrompido a habilidade do Rei Goblin a tempo e criado aquela brecha para mim, não haveria como eu dar o golpe final. Por dentro, Shaolin não pôde deixar de murmurar para si mesmo que essa garota era assustadoramente perspicaz. Então Gu Xiaoyu ergueu os olhos e olhou diretamente para ele. Com seus atributos base atuais, deveria ter sido impossível para você interromper uma habilidade exclusiva de um chefe. Qualquer que seja o segredo que você esteja escondendo, não pretendo me aprofundar muito nisso. Mas se alguém perguntar sobre o que aconteceu, eu posso manter segredo por você. Ouvindo isso, Shaolin imediatamente soltou um suspiro de alívio e depois a agradeceu sinceramente. Gu Xiaoyu pegou sua placa de identificação. Notei que o sistema embutido nesta placa parece ter um módulo de comunicação. Que tal nos adicionarmos como amigos? Vai facilitar as coisas se precisarmos entrar em contato mais tarde. Enquanto ela dizia isso, ambos abriram as interfaces de seus sistemas ao mesmo tempo, e Shaolin confirmou rapidamente um pedido de amizade que Gu Xiaoyu havia enviado. Bem naquele momento, o grito estrondoso do instrutor Qin Shu explodiu não muito longe dali. Todos os alunos que receberam uma avaliação Rank F no teste de admissão, arrastem suas bundas para a entrada e façam fila imediatamente. Quanto aos demais, parem de ficar aí parados como idiotas. Ativem o sistema de navegação de mapa inteligente e vão direto para o campo de treinamento central. Depois de rugir isso, seus olhos afiados varreram a multidão e rapidamente se fixaram em Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu, vem aqui um momento. Enquanto usava o canto do olho para observar o que estava acontecendo do lado de Qin Shuan, Shaolin especulava silenciosamente em seu coração. O instrutor estava chamando Gu Xiaoyu por causa da avaliação Rank S dela ou ele havia notado algo completamente diferente. Em pouco tempo, todos os calouros haviam se reunido no campo de treinamento central. Parado na multidão, Shaolin não pôde deixar de franzir a testa. Se tantas pessoas desaparecessem do mundo real de uma vez só, isso não desencadearia algum tipo de caos massivo? Justamente quando esse pensamento girava em sua cabeça, Gu Xiaoyu já havia retornado do lado de Qin Shuan. Baixando a voz, Shaolin perguntou, tudo bem? Gu Xiaoyu assentiu levemente. Os segredos que precisavam continuar enterrados, continuam enterrados. Eu não disse uma palavra. Naquele momento, uma onda de agitação se espalhou pela multidão. Espalhem-se. Formem as fileiras por turma. Parem de se amontoar desse jeito. Logo em seguida, um jovem subiu a passos largos na plataforma e anunciou em voz alta, olá, novos alunos. Eu sou o presidente do conselho estudantil. O diretor se atrasou com algo urgente e chegará um pouco mais tarde. Até lá, permitam-me dar as boas-vindas a todos vocês em nome da academia. Mas antes que ele pudesse sequer terminar de falar, um rugido ensurdecedor de repente explodiu nos céus, e aquele som estrondoso atraiu instantaneamente todos os olhares para cima, onde um dragão de verdade podia ser visto circulando acima do campo de treinamento. Meu Deus, aquilo é um dragão de verdade. Os calouros imediatamente sentiram seus corações apertarem de medo, e o rugido do dragão que sacudiu todo o campo deixou muitos deles completamente paralisados, incapazes de se mover. E, sentado firmemente nas costas do dragão, estava um homem idoso com a cabeça cheia de cabelos brancos. Ele não era ninguém menos que o diretor da Academia Dawn. Vendo isso, o presidente do conselho estudantil, de pé no centro da plataforma, instantaneamente pareceu sem jeito e se apressou para a frente. Diretor, sua entrada não foi um pouco grandiosa demais? O diretor imediatamente fuzilou com o olhar, bochechas infladas, e disparou. Você acha que eu queria chegar montado nesse lagarto gigante para me exibir? Eu acabei de voltar de lá. O tempo estava curto. Então não tive escolha a não ser fazer essa coisa me carregar. Quem diria que, no momento em que voltasse para a escola, ele ficaria superexcitado e começaria a assustar meus alunos. Se ele ousar fazer essa gracinha de novo, vou esfolá-lo e transformar esse couro num sofá. Depois de repreender o dragão, o diretor finalmente se virou para os calouros no campo. Eu já revisei os resultados do teste de admissão deste ano. No geral, a aptidão de vocês é bem impressionante. Com isso, ele agitou levemente o cajado em sua mão e lançou um feitiço de amplificação de voz. Em um instante, sua voz profunda e poderosa se espalhou por todo o campo. Por costume, eu deveria começar com uma introdução, mas imagino que, neste momento,
O meu nome não é o que mais importa para vocês. Eu sei muito bem que vários de vocês foram trazidos para cá confusos e alguns de vocês até foram arrastados para cá contra a vontade. Vocês estão chateados, não estão? O diretor levantou uma mão e apontou para o chefe de admissões parado atrás dele. Se vocês têm alguma raiva para descontar, direcionem a eles. Tudo isso é obra do departamento de admissões. Eles tinham que enviar as cartas de aceitação em horários absurdos. Em um momento, vou emitir uma nova regra. A partir de agora, o trabalho de admissões será feito durante o dia. Perturbar o sono das pessoas no meio da noite traz muito azar. Isso imediatamente provocou uma onda de risos dos calouros lá embaixo e a atmosfera pesada e opressiva finalmente se aliviou um pouco. Muito bem. Chega de piadas. Agora, deixem-me responder as duas perguntas que mais queimam em suas mentes. Quem exatamente somos nós? E o que exatamente viemos fazer aqui? Ouçam com atenção, jovens do velho mundo. A voz dele soou com uma autoridade inegável, ecoando por todo o campo. Nós somos colonizadores. Este mundo é chamado de Planeta Norma, o qual também chamamos de Novo Mundo. E o único propósito da Academia Dawn é cultivar a melhor vanguarda de colonizadores. Norma é o novo mundo no qual vocês estão prestes a entrar e pelo qual vão lutar. E também se tornará o campo de batalha onde vocês esculpirão seu futuro domínio. Naquele momento, o diretor estava no topo da plataforma da cerimônia e sua voz, carregando uma força esmagadora, pairava bem acima do campo. A vida comum que vocês conheciam terminou no momento em que abriram aquela carta de admissão. A partir de hoje, alguns de vocês podem se tornar generais que comandam exércitos e conquistam novas fronteiras. Alguns de vocês podem se tornar magos lendários que buscam a verdade e manipulam as leis do mundo. E alguns de vocês podem até se tornar governantes que estabelecem a ordem nessa terra totalmente nova. Poder, conhecimento, autoridade, até mesmo imortalidade. Todos os tesouros que o novo mundo tem a oferecer estarão escancarados diante de vocês. Assim que essas palavras foram ditas, o tom do diretor mudou de repente. E agora, vou anunciar uma última regra nova. No antigo sistema, alunos do primeiro ano eram estritamente proibidos de entrar no novo mundo. Mas a partir da turma de vocês, os 3 melhores alunos no exame geral do semestre do primeiro ano ganharão o direito de entrar no novo mundo antes do previsto. O rosto do presidente do conselho estudantil mudou instantaneamente, e ele se apressou para impedi-lo. Diretor, isso diz respeito à segurança dos calouros. Por favor, reconsidere. Mas o diretor apenas lançou a ele um olhar perverso. E naquele instante, o presidente do conselho estudantil parecia ter caído em um abismo de gelo. O suor escorreu pelo seu rosto, e ele imediatamente abaixou a cabeça e fez uma reverência. Foi um erro meu. Muito bem. Chega de conversa. Reunião encerrada. Xiaolin apoiou o queixo em uma das mãos, franzindo as sobrancelhas lentamente. A reação do presidente agora há pouco foi muito incomum. Haveria alguma consequência oculta por trás dessa nova regra? Mas ele rapidamente afastou esse pensamento de novo. O que quer que estivesse escondido por trás daquela regra, o mais importante agora ainda era aproveitar todas as condições oferecidas pela academia e aumentar sua força o mais rápido possível. Nesse momento, a voz de Qin Xuan soou não muito longe dali. Ei, Xiaolin, vem aqui um instante. Xiaolin deu um passo à frente e perguntou, Instrutor Qin, o que precisa de mim? Qin Xuan soltou um longo suspiro e acenou com a mão impotente. De acordo com as regras, a pessoa com o melhor desempenho no teste de admissão deve se tornar o representante de classe. Mas Gu Xiaoyu recusou o trabalho de imediato. Então, naturalmente, isso sobra para você agora. Ele encarou Xiaolin, com um tom incomumente sério. Ouça bem. Ser representante de classe vem com pontos de mérito extras, uma melhor alocação de recursos e alguns privilégios exclusivos. Para um cara que ficou em último lugar como você, esse tipo de coisa não é de enfeite. É uma verdadeira tábua de salvação. Entendeu? E essa posição dura apenas até o exame geral, daqui a 3 meses. Até lá, mesmo que você quisesse, não seria mais sua. É só isso. O manual do calouro e o guia do sistema inteligente serão enviados a você automaticamente. Depois de dizer isso, Qin Xuan se virou e saiu andando sem dizer mais nada. Xiaolin ficou parado ali, pasmo e cheio de confusão. Ser representante de classe de fato vinha com benefícios assim quando ele chegou ao dormitório dos calouros. A veterana encarregada do registro estava sentada preguiçosamente atrás da mesa, repetindo as regras do dormitório em um tom mecânico. As portas trancam às 7 da noite. Elas abrem às 6 da manhã. Passar a noite fora custa pontos de mérito. Entendido? Mas no momento em que ela pegou a placa de identificação de Xiaolin e viu a informação nela, ela se animou instantaneamente. Nossa, calouro! Você é mesmo o representante de classe dos calouros deste ano? Impressionante! Xiaolin deu um sorriso constrangido.
Sou apenas o representante temporário. Não seja modesto. Ninguém que se torna representante de classe é uma pessoa comum. A veterana imediatamente deu um sorriso tão radiante que parecia uma pessoa completamente diferente. Venha. Vou levar você pessoalmente para pegar seus suprimentos e escolher um quarto. Shaolin ficou secretamente maravilhado. Aquela mudança de atitude foi drástica demais. Os uniformes da escola são divididos por cores de acordo com o ano. Nós, do segundo ano, usamos azul e vocês, calouros, usam verde. Enquanto falava, ela entregou os suprimentos para ele. Então ela abriu a porta de um dos quartos do dormitório. Este aqui é o seu. Um quarto individual privado reservado para o representante de classe. Os calouros comuns ficam todos em quartos duplos. Ela devolveu a placa de identificação para Shaolin e o lembrou com cuidado. Você precisará disso para entrar e sair dos dormitórios, fazer compras e assinar a presença nas aulas. Guarde em um lugar seguro e não perca de jeito nenhum. Certo. Meu nome é Zhang Qingqing. Vamos nos adicionar como amigos. Se houver algo que você não entender depois, seja nos estudos ou no dia a dia, pode me perguntar quando quiser. Depois de explicar tudo, Zhang Qingqing sorriu e acenou enquanto se afastava. Calouro representante, pense com cuidado ao escolher suas matérias. Parado ali, Shaolin pensou a respeito em silêncio. No momento em que Zhang Qingqing ouviu que ele era o representante de classe, sua atitude mudou de forma drasticamente calorosa. Aquilo provavelmente tinha tudo a ver com os privilégios que Qin Xuan havia mencionado. Não era difícil perceber que a divisão de classes dentro da academia era severa. No fim das contas, tudo aqui ainda se resumia à força. E a coisa mais urgente para ele agora era resolver primeiro a sua escolha de matérias. Ele abriu o menu de cursos na sua placa de identidade. E no momento em que viu a densa parede de aulas listadas lá, seus olhos se arregalaram em choque. São aulas demais. Os cursos obrigatórios tinham que ser concluídos de qualquer jeito. Além disso, ele ainda precisava escolher um curso de combate básico e 3 cursos de atributos básicos. Mas Shaolin rapidamente se acalmou. Realmente havia muitas aulas, mas ele tinha o talento aluno de elite. Seus atributos básicos eram sua maior fraqueza, então ele precisava aumentar sua habilidade geral no menor tempo possível. E a eficiência de aprendizado passivo dobrada concedida pelo aluno de elite era sua maior vantagem. Para o curso de combate, a esgrima básica era fácil de aprender e altamente versátil. O treinamento físico básico poderia compensar sua fraqueza de sobrevivência, enquanto a meditação básica poderia aumentar a força mental e a concentração. Em pouco tempo, Shaolin confirmou todos os cursos que planejava fazer. No dia seguinte, dentro do campo de treinamento de esgrima básica, Shaolin balançava sua espada de novo, praticando os fundamentos. A notificação de experiência em esgrima básica +2 continuava ecoando em sua mente. Ele respirava ofegante enquanto ajustava constantemente a forma como exercia a força. Os golpes de espada longa eram semelhantes aos golpes de espada curta de algumas formas, mas o seu verdadeiro poder vinha claramente da cintura e do tronco, e não apenas do pulso. Ele apertou o punho ao redor do cabo novamente, ajustou o ritmo da sua respiração, e gradualmente a velocidade do seu golpe começou a aumentar enquanto seus movimentos ficavam cada vez mais precisos. Enquanto ele dominasse completamente a mecânica da força, sua espada ficaria ainda mais rápida. Depois de apenas 1h30 de prática, sua esgrima básica já tinha chegado ao nível 3 e até seu atributo de força subiu 1 ponto com isso. Com o aluno de elite o aprimorando, levou apenas meia hora para ir do nível 1 ao nível 2 e apenas 1 hora para ir do nível 2 ao nível 3. Sua velocidade para subir de nível era literalmente 2 vezes mais rápida que a de uma pessoa comum. Do outro lado do campo de treinamento, os outros calouros já tinham desabado no chão, gemendo de dor. Meu Deus! Estou acabado! Meus braços estão prestes a ceder. Se eu balançar mais uma vez, eles vão quebrar de verdade. Sheina, a Sumbai do 3º ano ensinando esgrima básica temporariamente, olhou para o estado miserável dos calouros no campo e estalou a língua mentalmente. A turma deste ano tinha uma base ainda pior do que ela esperava. Com esse tipo de nível, eles ainda ousavam se inscrever para uma aula. Então ela de repente esbravejou com uma voz aguda. Prestem muita atenção. Antes que essa aula acabe, quem não tiver alcançado nível 3 de proficiência em esgrima básica não vai sair. No momento em que essas palavras ecoaram, os calouros quase caíram no choro. Nunca deveríamos ter escolhido essa aula. Essa Sumbai é um verdadeiro demônio. Para aumentar a esgrima básica do nível 1 para o nível 2, é preciso balançar a espada sem parar por pelo menos 3 ou 4 horas. Para chegar ao nível 3 levaria o dia todo. Não somos super-humanos. Como isso é sequer possível? Mas justo quando as reclamações surgiam uma após a outra, uma voz de repente ressoou e cortou o barulho. Sumbai Sheina, minha habilidade já chegou ao nível 3 que você exigiu.
De acordo com o sistema de cursos, minha próxima aula, meditação básica, está prestes a começar. Posso sair mais cedo e ir para minha próxima aula? Ouvindo isso, Shena virou a cabeça rapidamente para quem falou, com os olhos cheios de choque e descrença. É o primeiro dia de aula e a primeira aula ainda não tem nem 2 horas. E você está me dizendo que já treinou esgrima básica até o nível 3? Você está brincando comigo?